Quer ver? Eu vou localizar, vamos ver se a senhora acha aí. Essa parte que nós estamos estudando, que estamos acabando, né? São controvérsias sobre a existência de seres intermediários entre o homem e Deus. São os espíritos que se comunicam conosco. Então, Kardec aqui vai citando várias partes de um artigo que, que ele leu, né? É do doutor de Orleans, o Charpignon. E ele vai apresentando e vai comentando. E nós estamos no finalzinho mesmo. É quase que é o penúltimo parágrafo, dona Nair. Começa assim, quer ver? Quanto à questão proposta, qual o limite nos fenômenos espíritas ou sonambúlicos, onde cessa a ação própria da alma humana e onde começa dos espíritos? A senhora localizou? Todos já localizaram? João Vitor, eu vou pedir para você compartilhar. Não, porque nós todos estamos com os livros aqui, mas vamos participar todo mundo, que essa parte aqui Sim, sim. é um pouco árida, né? Eu achei, mas vamos que vamos. Então, eu vou repetir. Quanto à questão proposta, qual que é a questão? Qual o limite nos fenômenos espíritas ou sonambúlicos, onde cessa a ação própria da alma humana e onde começa dos espíritos? Você faz esse questionamento. Diremos que este limite não existe, ou melhor, que nada tem de absoluto. Desde que não há espécies distintas, que a alma é apenas um espírito encarnado e o espírito uma alma desprendida dos laços terrenos, o que significa que são o mesmo ser em meios diferentes. As faculdades e aptidões são forçosamente as mesmas. O sonambulismo é um estado transitório entre a encarnação e a desencarnação. Constitui um desprendimento parcial, um pé antecipadamente posto no mundo espiritual. Então, ele está falando do sonambulismo aqui. Essa questão é difícil, né? Eu falo, o sonambulismo é quando a alma se desprende. É como se ela pusesse um pé no plano espiritual e outro pé aqui. Ou seja, vai ter uma emancipação da alma, vai enxergar melhor, né? Perceber melhor, melhor dizendo do que enxergar. E ele também não faz distinção. Quando fala alma, a gente sabe que é o espírito encarnado. E quando usa espírito, é quando já está desencarnado, mas que na realidade é a mesma coisa. É que Kardec usou esses dois termos para deixar claro, né? Então, nós aqui, por exemplo, somos uma alma, porque estamos encarnados. Desencarnamos, ou os que estão conosco aqui no plano espiritual, são os espíritos. Na realidade, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? O sonambulismo é um estado transitório entre a encarnação e a desencarnação. Constitui um desprendimento parcial, um pé antecipadamente posto no mundo espiritual. A alma encarnada, ou em outras palavras, o próprio espírito do sonâmbulo ou do médium, pode, pois, fazer quase tanto quanto a alma desencarnada. E até mais, se for mais adiantado, com a diferença, porém, de que, ficando mais livre com seu desprendimento completo, a alma tem percepções especiais inerentes a seu estado. O próprio espírito do sonâmbulo ou do médium pode, pois, fazer quase tanto quanto a alma desencarnada. O sonâmbulo, ele tem, é como se ele tivesse uma amplitude de ação, como um espírito desencarnado, né? Num dado efeito, é por vezes muito difícil fazer-se distinção entre o que é produto direto da alma do médium e o que provém da fonte estranha, porque, frequentemente, as duas ações se confundem e se completam. É assim que, nas curas por imposição das mãos, o espírito do médium pode agir por si só ou com assistência de outro espírito, que é a inspiração poética ou artística, pode ter uma dupla origem.
Mas por ser difícil fazer-se uma distinção, não se deduz que ela seja impossível. O que ele está dizendo aqui? Desse intercâmbio que nós temos com a espiritualidade. E que muitas vezes, igual aqui no nosso estudo, né? Nós estamos estudando, é tarefa nossa. Nós lemos, é o entendimento nosso, é a nossa opinião. Mas não dá para a gente falar assim, a Isa falou e não teve uma certa influência de algum irmão, que às vezes assoprou alguma coisa, ajudou. E assim valendo para todos nós, né? Não é isso, gente? Mas vocês podem me ajudar aí, por favor. Marlene, Ah, eu confesso que toda a vida, lendo esse tal de sonambulismo aí, em Kardec, eu ficava na dúvida, sabe? Achava muito difícil de entender o que vem a ser esse sonambulismo. Mas parece que agora, esse finalzinho aqui, parece que deu uma boa clareada para mim, para eu entender, né, direitinho o que é o sonambulismo, que é um estado de maior desprendimento da alma, e ela tem possibilidades de até fazer curas, de fazer arte, né, de pintar um quadro, de fazer uma poesia, escrever uma obra literária, e pode ser do próprio espírito da pessoa, que desdobrado vai buscar a sua intuição, e pode ser também a mão dupla, né? Ou a quatro mãos, melhor dizendo, a quatro mãos, por inspiração de outros espíritos, juntamente com o espírito do sonâmbulo ou do médium sonambúlico. Parece que, para mim, ficou mais claro. Não sei para as meninas aí. Eu também sempre tive encrenca com esse sonambulismo. Eu também. Eu também entendi assim. Eu acho que é bem isso que a Ana Luísa dissecou para nós. Também parece que eu alcancei isso. E é essa história, a gente acaba que nunca está sozinho. Sempre tem, né, alguém que, vamos supor, vai escrever um poema, né? A Ana Luísa gosta de escrever poema, tem habilidade. Os espíritos amigos, companheiros que também gostam, se aproximam. Ou ainda, a própria alma da pessoa, no momento de elevação espiritual, tem uma abrangência maior do que ela teria sem essa, vamos dizer, sem essa emancipação, né? Que é o estado sonambúlico. Acho que é isso também, gente. Mas vamos que vamos, né? É engraçado, né? A doutrina espírita é tão ampla que a gente estuda. Vamos ver, quem quer participar aqui está pedindo. Espera aí, gente. Ué, mas eu não estou identificando. Falou alguém que quer participar, mas não está pedindo. Não sei onde que eu clico. Não sei. Honestamente, não sei. Deixa. Se ela voltar, a pessoa pede outra vez. Então, vamos lá, gente. Aí, está pedindo, mas eu não estou conseguindo enxergar aqui, não está aparecendo. Capaz que é a Consuelo, né? Então, mas sempre quando alguém pede, fala, Verinha quer participar, Honora quer participar. Certo. Agora, aqui está assim, alguém quer participar, mas aí não tem onde eu clicar. Então, deixa, né? É melhor. Ó, eu cliquei onde está falando, alguém quer participar. Que não é normal. Ah lá, eu acho que a pessoa acho que não está conseguindo pedir direitinho. Vamos ver, às vezes ela vai conseguir. Não sei quem é, porque tem só a letra M. Porque tem que pedir para participar, e às vezes ela não está clicando lá. Ela não está aceitando, ela está tentando, por isso que fala aqui para mim, alguém quer participar, mas não aparece aqui. Bom, então vamos lá, às vezes ela vai conseguir. Ah lá, está outra vez do meu jeito, eu vou deixar, gente.
Não dá defeito, é por vezes muito difícil. Ah, isso aqui eu já li, né? Então, a dualidade muitas vezes é evidente, em todos os casos, é descoberta quase sempre depois de uma atenta observação. Eu não sei como que eu faço para... Ah, espera aí, gente. Agora sim. É a Maria. É a Maria. Tá bom, Maria? Tadinha. Então, Marlene, ele está dizendo aqui, ó, que é difícil distinguir o que é do próprio espírito e o que vem de outro, de uma intuição, aliás, de uma inspiração, né, de fora, do sonâmbulo. Mas não é impossível discernir isso. É difícil, ele fala, mas não é impossível, né? E aí ele diz que a dualidade é muitas vezes evidente em todos os casos, e em todos os casos resultará quase sempre de uma observação atenta. Então, se observar mais atentamente, vai ver que tem outro espírito, além do espírito do próprio sonâmbulo, ajudando na ação fenomênica. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu entendi assim. Eu também. Tem uma observação aqui, vamos ver a observação, que aí já não é de Kardec, é do tradutor aqui, do Herculano. Essas anotações de Kardec esclarecem problemas doutrinários até hoje levantados com frequência no mento espírita. Deve ser no movimento. E fora dele, é movimento, né? O meu está faltando aqui. Vários adeptos de correntes espiritualistas diversas acusam o espiritismo de só admitir uma espécie de seres espirituais, o espírito humano. Alegam a existência não só de anjos e demônios, mas também de espíritos elementares de numerosas ordens. Como vemos acima, a posição espírita não é de negação desses seres. O que o espiritismo faz é demonstrar o absurdo do pluralismo dessa concepção espiritual e sustentar o monismo da criação. O espírito humano é intermediário entre os seres inferiores e os superiores, mas todas as formas subhumanas avançam para a humanidade e todas as formas sobre-humanas passaram pela humanidade. Assim, a humanidade é um momento em que a criação toma consciência de si mesma e avança para os planos da angelitude. No tocante à divisão dos fenômenos propriamente espíritas, dos fenômenos sonambúlicos ou anímicos, a posição do espiritismo é sempre precisa. Todos os fenômenos anímicos, pelo fato mesmo de provirem da alma humana, são também espíritas. E todos os fenômenos espíritas, pelo fato de ocorrerem através do médium, que é um espírito encarnado, são também anímicos. A mente desencarnada, como aceitam hoje numerosos parapsicólogos, comunica-se com os homens através da mente encarnada de um médium ou sensitivo, palavras que se equivalem. O que distingue o fenômeno anímico do fenômeno espírita é o seu conteúdo pessoal, em que podemos identificar as ideias e os limites da capacidade mental e cultural do médium, que nos revela, então, a sua própria alma. No fenômeno espírita, pelo contrário, o conteúdo das manifestações excede a capacidade do médium e as suas informações excedem os seus conhecimentos. A classificação dos fenômenos em anímicos e espíritas é metodológica, pois é necessário compreendermos a natureza própria de uns e de outros. Notas do revisor. Então, ele está querendo dizer, né, Marlene, que não é só animismo que pode ocorrer no fenômeno. O animismo é quando é o próprio sonâmbulo ou o espírito do próprio médium que está participando. Agora, os fenômenos anímicos dos espíritas. Os espíritas são aqueles
em que outras mentes, vamos dizer assim, outros espíritos, né, vão influenciar no médium, no sonâmbulo. E É ele isso está falando mesmo. aí também que entre Deus e os homens, né, existem também as formas subhumanas, que são os elementais da natureza. E o Espiritismo não nega, não nega. São os duendes, as fadas, né? São denominados assim. Os querubins, né? Os anjinhos. Então, eles existem? Existem. O Espiritismo não nega a existência deles. Mas ainda não são propriamente humanos. Não são. Então, lá no Livro dos Espíritos, fala, eu não me lembro agora qual é a questão que toca nesses elementais, mas fala que eles são responsáveis, sim, pelos fenômenos da natureza. Então, quando tem esses furacões, aí, eu fico imaginando, né? Por que Jesus aplacou a tempestade? Quem é que estava furioso? Era o mar? Não. Os furiosos eram os duendes responsáveis, os elementais, responsáveis por aquele fenômeno. Por um motivo ou outro, eles ficaram irados e provocaram aquele vendaval, aquela tempestade. Jesus, espírito puro que era, conhecendo toda essa fenomenologia, conhecendo a ação desses elementais na natureza. O que ele fez? Calma aí, meus filhinhos. Calma, abranda o coraçãozinho. E a tempestade passou. Então, Jesus não fazia milagres. Por isso que Kardec fala, tudo tem uma explicação. Sobrenatural não existe. O que existe é o natural. E assim Jesus agia, né, com eles, acalmando-os. Pera lá, meus bonequinhos, né? Calma. Não precisam ficar furiosos assim, a ponto de provocar a tamanha catástrofe. Então, eles são encarregados, sim, desses fenômenos da natureza, viu, gente? Então, sim. Isso está lá, e aí está falando, ó. É isso que está falando. Não nega. E que acima deles e de nós tem os espíritos superiores. Só que os elementares não vão comunicar numa reunião mediúnica. É isso que ele está falando, né? Eles não vão comunicar. Da mesma forma... Eles não são ainda humanos, né? Ainda não se humanizaram. Eles são ainda bem hominais. Bem hominais. Tanto é que eles são baixinhos, eles se apresentam naquele tipo, assim, característico dos anõezinhos da Branca de Neve. É verdade. O mito da Branca de Neve é um mito, né? Não é nada mais, nada menos do que a representação desses elementais. Tanto é que eles eram mineradores, eles viviam lá nas minas, nos subterrâneos, extraindo pedras preciosas. Então, é um mito que fala sobre os elementais da natureza. A humanidade sempre lançou mão desses mitos. E a Branca de Neve é um mito, com os 7 anões. É isso mesmo. Até o número 7 é cabalístico, né? Também. E os espíritos muito superiores, os serafins, os querubins, também não vão se comunicar direto conosco. Eles nos ajudam, eles podem intervir, podem atender os nossos pedidos, mas por que é mais difícil também para eles comunicarem? Não por eles, por causa de nós. No caso inverso dos elementares, é difícil por causa deles. Nos superiores, é tem difícil. Os emissários, né? Eles têm os emissários. Por isso que fala aí controvérsias entre
o que mesmo? Controvérsias sobre a existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Há controvérsias? Há. Mas o Espiritismo não nega, está dizendo aí, os elementais da natureza. Se vocês forem lá no Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar. Pena que eu não guardo o número da questão. Então, falar assim, isso é bobagem, isso não existe, eu não acredito, né? Até tinha aquela primeira gravação da novela Pantanal, aquela atriz Jussara Freire, ela é espírita, ela, o Pedro, Pedro, não sei das quantas lá, que fez papel de marido dela na novela, que eu não lembro mais, eles são espíritas. Não sei se já morreram, se são vivos, se estão velhos, se não morreram. Então, ela fala que quando ela estava lá no Pantanal, fazendo as gravações da novela, o Pantanal, que é transmitido pela extinta Rede Tupi de televisão, foi a primeira gravação, foi pela Tupi, né, da novela Pantanal. Agora teve um repeteco aí da Globo. E ela fala que ela via os duendes nas árvores lá no Pantanal. Ela conta isso. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar. Ela via eles nas árvores. Interessante, né? É isso mesmo. É isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Está quietinho aí? Pode abrir o microfone, abrir a boca. Então, quem é de vocês que não acreditava nos duendes? Pode passar a acreditar. Eles existem. Só que tem um porém. Tem gente que cultua os duendes. É isso que eu ia falar, Ana, tirou da minha boca. Então fala, Marlene. Não, pode falar. Aí oferece as coisas, né, Ana? Para eles. Aí não, gente. Não, porque eles cobram. Aí já não dá, né? Eles fazem cobrança. Entendeu? Eles cobram. Eles até atendem certos pedidos. Olha, veja bem, hein? Mas eles cobram. Então, mas você vê... São seres inferiores, então eles querem cobrança, eles querem receber. Aí vai a recomendação, a gente tem que pedir para Deus, para Jesus, para os espíritos superiores, né? Não tem que cultuá-los, né, É Marlene? lógico, aí não dá, aí já não dá, né? Agora, tem gente que cultua mesmo, tem a nora de uma, ex-nora de uma amiga minha, muita amiga minha, ela tinha até o altarzinho para cultuar os duendes na casa dela. E é uma moça, assim, ó, de sociedade, uma moça ilustrada, não é uma moça estudada, não é, assim, uma pessoa analfabeta ou ignorante de certas coisas, não. Mas ela cultuava. Ainda essa amiga minha falava, ela cultua, ela vai ver, eles cobram. E ai de quem não pagar. Então, aí já vem a doutrina espírita, que é esclarecedora, né? Nós temos que pedir, quando nós precisamos, para Deus, né? Para Jesus. A gente pede para os espíritos amigos, um doutor Bezerra, um Eurípides Orfanufo, mas a orientação mesmo é para a gente ir direto com o pai, né? Porque aí o pai, ele vai intermediar e mandar os amigos, né? Para nos auxiliar. Agora, você vai pedir para quem não tem condições, você pode arrumar encrenca. Como a Ana Luísa está falando. Mas é isso. Mas, como diz, não duvideis, né? Podemos ir... muito interessante, né, Marlene? Muito interessante. Muito interessante tudo isso. Eu também já conheço pessoa que fala, eu tenho que oferecer isso, eu tenho que pôr aquilo no jardim. E aí põe as imagens, né, dos doentes no jardim. E diz que eles habitam o interior da Terra, né? Outras literaturas, se não a de Kardec, falam que eles habitam o interior da Terra. São habitantes do interior da Terra. Tá aí, são os nossos irmãos, né? É. Mas, como tudo que tem vida, né?
Eu acho tudo isso interessante demais, demais, demais. É verdade. Bom, gente, então podemos ir para a causa e natureza da clarividência sonambúlica? Ele ainda vai continuar aqui, Ana, acho que vai ser até mais esclarecedor para nós, né? Acharam todos? É outro capítulo. Também não tem o número do capítulo aqui agora. É só esse título, Causa e Natureza da Clarividência Sonambúlica. Achou, dona Honória? Nair, todos acharam? Posso ler, então? Eu leio e vou fazendo igual nós estamos fazendo. Para, gente, comenta. Porque é interessante, aqui tem coisas bem, bem difíceis, né? Que às vezes nós ainda não sabemos, e é bom, né? Chegou a hora. Explicação do fenômeno da lucidez. As percepções, ainda falando do estado sonambúlico, ó, as percepções que ocorrem no estado sonambúlico, sendo de natureza diversa das do estado de vigília, não podem ser transmitidas pelos mesmos órgãos. Quando eu estou em estado de vigília, eu enxergo através dos olhos. Eu escuto através dos ouvidos. Minha percepção do cheiro, através do nariz. Mas olha o que ele está falando aqui. Que as percepções que ocorrem no estado sonambúlico, sendo de natureza diversa do estado de vigília, não podem ser transmitidas pelos mesmos órgãos. Neste estado, como se sabe, a visão não se efetua pelos olhos. Por isso que a pessoa pode estar com os olhos fechados. E ela vai ver, né? Os quais, aliás, geralmente, olha lá, se conservam fechados e podem mesmo ser abrigados dos raios luminosos, de modo a afastar qualquer suspeita. A visão à distância e através dos corpos opacos exclui, além disso, a possibilidade do uso dos órgãos ordinários da vista. Então, a pessoa enxerga através de uma parede, no estado sonambúlico. Ela enxerga através de uma parede, porque ela não está enxergando com os olhos do corpo, né? Tem-se, então, de admitir que no estado sonambúlico desenvolve-se um novo sentido, centro de novas faculdades e de novas percepções para nós desconhecidas, sendo que só nos é dado percebê-las pela analogia e pelo raciocínio. Quanto a isso, vê-se que não há nada de impossível. Mas qual a sede desse sentido? Que não é nenhum dos 5 sentidos. É o chamado sexto sentido, né? É o que não é fácil determinar com exatidão. Nem mesmo os sonâmbulos dão a esse respeito qualquer indicação precisa. Há alguns que, para verem melhor, aplicam os objetos sobre o epigástrio, outros sobre a fronte, outros no occipital. Então, coloca nos centros de força, né, gente? Ou aqui, epigástrico é no centro, aqui no, como que chama, gente? No gástrico, né? Então, a pessoa coloca, mas é desnecessário. Pode falar, Ana, está fechado. É antes do gástrico. O epi é o que está aqui em torno do gástrico. Epi quer dizer na periferia. No esplênico, né? Então, seria? É no esplênico? Não, é aqui. Mais para baixo mesmo. É acima aqui, ó, do estômago. Aqui é o epigastro. Ah, tá. Essa região aqui. Ah, eu não estou enxergando. Isso, levanta. Essa região aqui, ó. Que é o que a gente chama também de esplênico, Ana. Não, o esplênico é o baço. Esplênico é o baço, abaixo do pâncreas, do lado esquerdo. Ah, tá. Aí, tá vendo? Então, mas aí o João sabe. Quer falar, João? O esplênico tem a ver com o baço, né? Então, mas a pessoa às vezes põe o objeto, só que não precisa, né, gente? Não precisa da pessoa fazer isso.
ela não está enxergando com outro sentido. Então, não é necessário colocá-lo na cabeça ou em qualquer lugar, né? Vamos ver o que mais que ele vai falar aqui. Quanto a isso, vê-se que não há, que não há nada de impossível. Mas qual é a sede nesse sentido? Eu estou repetindo. É o que não é fácil determinar com exatidão. Nem mesmo os sonâmbulos dão a esse respeito qualquer indicação precisa. Há alguns que, para verem melhor, aplicam os objetos sobre o epigástrio, outros sobre a fronte, outros no occipital. Este sentido não parece estar circunscrito a um lugar determinado, sendo certo, porém, que em sua maior atividade reside nos centros nervosos. O que é positivo é que o sonâmbulo vê. Por onde e como? É o que nem ele mesmo sabe explicar. É porque é um sexto sentido. Nem o sonâmbulo vai saber explicar. Então, penso eu, não sei se vocês concordam comigo, vamos ver como que vai ser aqui a explicação. Se ele está no estado de emancipação, e se ele vai usar um sexto sentido, ele não precisa pôr o objeto em lugar nenhum, nem a mão em lugar nenhum. O que vocês acham? É porque ele vê por todo o seu ser. Não, ele vê por todo o seu ser. Ele vê por todo o seu ser, justamente porque o fenômeno ele é realizado através do perispírito. E o perispírito está ligado célula por célula ao espírito, e, consequentemente, o perispírito ligado também, célula por célula, ao corpo físico. Não é? É isso aí. Mas ainda acaba assim, que às vezes a pessoa fica, né, com esse... Então, vamos continuar. Notamos, entretanto, que no estado sonambúlico, os fenômenos da visão e as sensações que a acompanham são essencialmente diferentes do que ocorre no estado ordinário. Por isso, apenas nos servimos do termo ver por comparação à falta de outro, que naturalmente não temos para uma coisa desconhecida. Um povo que fosse constituído só de cegos de nascença não disporia de uma palavra para designar a luz e relacionaria as sensações que ela desperta com alguma outra que já lhe fosse conhecida e a qual estivesse acostumado. Então, às vezes, falta termos para nós, tal, porque realmente está escapando a nossa materialidade, né? Transcende a nossa materialidade. E o sonâmbulo, ele vê sem nenhum sentido físico. O sentido físico é para nós encarnados, né? Procuravam explicar a um cego a impressão viva e resplendente da luz sobre os olhos. Compreendo, disse ele, é como o som de uma trombeta. Outro, um pouco mais prosaico, sem dúvida, a quem queriam fazer compreender a emissão dos raios em feixes ou cones luminosos, respondeu. Então, eles estão tentando explicar para um cego de nascença algumas coisas. O cego de nascença nunca viu. Por exemplo, quando a pessoa é cega, ela fica cega depois, e se você vai falar assim para ela, uma rosa, ela sabe, porque ela já viu. Mas um cego de nascença, não. Então, cada um vai dando sua explicação. Olha o que fala o outro. Ah, já sei, é como um pão de açúcar. Ele vai comparar com aquilo que ele conhece, né? Estamos nas mesmas condições no que diz respeito à lucidez sonambúlica. Somos verdadeiros cegos. E como aqueles fizeram com a luz, nós a comparamos ao que achamos ter mais analogia com a nossa faculdade visual. Mas se quisermos estabelecer uma analogia absoluta entre essas duas faculdades e julgar uma pela outra, certamente nos enganaremos, como os dois cegos que acabamos de citar. É esse o erro de quase todos aqueles que, pelo que parece, procuram convencer-se pela experiência. Querem submeter a clarividência sonambúlica às mesmas provas da visão comum, sem pensar que a única relação que há entre elas é o nome que lhe damos. Está dizendo assim, olha, é difícil para o sonâmbulo explicar, como é difícil para você explicar para um cego de nascença o que é a luz, o que é uma flor,
o que é uma árvore, né? Bom, a árvore não é tão difícil porque ele tem o tato, né? Mas existem algumas coisas que é difícil para ele. A cor, né? Vai explicar a cor amarela, a cor rosa, a cor vermelha para um cego de nascença? Não tem, porque aquilo que ele pode tocar, ele percebe, ele pode definir. Mas aquilo que não se pode tocar é difícil. Então, olha que comparação preciosa que ele fez. Então, o médico sonambúlico, às vezes, não consegue explicar porque a gente não tem essa experiência, né? A gente não tem essa experiência. Ah lá, vou repetir. Querem submeter a clarividência sonambúlica às mesmas provas da visão comum, sem pensar que a única relação que há entre elas é o nome que lhe damos. E como os resultados nem sempre correspondem ao que esperam, acham mais simples negá-la. Ah, já que eu não estou entendendo, então isso não é possível. Isso não existe. Não existe, é mentira. Nega, né? Porque não está entendendo. Gente, quem quiser falar, pode falar, viu? Por favor, fiquem à vontade aí, que às vezes vai ajudando a gente a entender melhor. Senão eu posso continuar mais um pouco? Está ótima a explicação. Se procedermos por analogia, né, comparando aí, diremos que o fluido magnético espalhado em toda a natureza e cujos principais focos parecem ser os corpos animados, é o veículo da clarividência sonambúlica, assim como o fluido luminoso é o veículo das imagens percebidas por nossa faculdade visual. Ora, do mesmo modo que o fluido luminoso torna transparentes os corpos que ele atravessa livremente, o fluido magnético, penetrando todos os corpos, sem exceção, faz que não haja para os sonâmbulos corpos opacos. É a comparação que ele está dando. Olha que interessante. Por que a gente enxerga? Por causa da luz que atravessa os corpos. Senão a gente também não enxergaria. Por isso que no escuro a gente não enxerga. Aí ele está querendo comparar com o médio, com a clarividência sonambúlica, né? É essa a explicação mais simples e mais material da lucidez, falando do nosso ponto de vista. Cremos que seja acertada porque o fluido magnético desempenha incontestavelmente um papel importante nesse fenômeno, mas não explicaria todos os fatos. Há uma outra que os abrange todos, mas para essas são indispensáveis algumas explicações preliminares. Agora ele já vai explicar outras coisas, dando continuidade. Difícil, né? Por isso que a gente, em se tratando de mediunidade, é complicado, né? E outra coisa que eu acho que a gente precisa estar atento em mediunidade. A mediunidade da Isa, por exemplo, é diferente da dona Nair, da Verinha, da Ana. Não adianta querer, às vezes, um médium encrencar com o outro na reunião. Um fala assim, eu vi tal coisa assim, assim. Outro fala, eu acho que a Isa não está falando a verdade, não, porque eu também sou médium e não vi isso. Não, não é assim. É porque a capacidade mediúnica também varia. Também varia, né? Então, tem que respeitar a opinião de cada médium. Não é porque eu não consegui, eu não alcanço aquilo, que eu vou falar que o outro está blefando. A análise é bem outra, né? Isso é falando da mediunidade da vidência. Agora, da mediunidade das orientações da fala, aí o nosso critério é a coerência doutrinária. Então, o médico falou isso para mim. Não, mas espera aí. Isso aí procede? Isso aí está de acordo com o que a obra de Kardec fala? Então, o critério é esse, né? Se estiver contra, a gente tem que pôr na peneira e falar, não, não aceito. O Erasto não falou? É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque se eu estiver negando uma verdade, o tempo vai me falar.
Mais adiante, quando eu tiver mais compreensão, o tempo vai falar, Marlene, isso é verdade. Sem problema nenhum. O espírito não vai ficar com raiva de mim, não é? Agora, se eu aceitar uma mentira e ficar espalhando, aí já pode dar confusão, né? Pode falar, quem quer falar? A Vera, pode falar. Então, até tocando nesse assunto, eu acho muito interessante os estudos mensais. O que eu percebo? Os médiums, principalmente os médiums, eles sentem muita necessidade de trocar experiência, de contar o que acontece. E aí que é o enriquecimento. Porque eles sentem necessidade e não têm essa oportunidade. Porque com todos os estudos e tudo mais, então ficou determinado que a gente não faz comentário depois da desobsessão, ou do socorro, que seja. Então, eu percebo que os médios sentem necessidade de expor o que ele sente. Ô, Vera, isso que você está falando procede mesmo. Porque o médio, ele tem dúvidas. Tem muitas dúvidas, né, Isa? Então, quando troca ideia, aí parece que um ajuda o outro. E a obra que está sendo estudada também. Por isso que médio tem que estudar. Todos nós temos que estudar, né? O estudo é primordial. Mas o médio precisa estudar para não ficar fanático. E nem ficar joguete de espíritos. Médio que não estuda acaba ficando joguete de espíritos, né? E você tem razão, Verinho, o estudo é muito, muito importante. Podemos continuar, então? Mais um pouquinho, gente? Eu parei em qual parágrafo? Notamos ou procuravam? Eu me perdi aqui. Aí eu acho que foi... Ah, não! Nenhum nem outro. Agora não, estou na outra página. Já achei. Na visão à distância, o sonâmbulo não distingue o objeto ao longe, como poderíamos fazê-lo com um binóculo, por uma ilusão de ótica. Não é o objeto que se aproxima dele, é ele que se aproxima do objeto. Então, o sonâmbulo, ele vê a distância, mas não é ele que vai lá, é o objeto, é ele que se aproxima do objeto. Né? Por isso que ele vê. Vê o objeto exatamente como se estivesse a seu lado. Vê-se aí mesmo no lugar que observa. Numa palavra, transporta-se para lá. Olha lá, o clarividente transporta-se para lá. Seu corpo, nesse momento, é como se não existisse. A palavra é mais surda e o som da sua voz tem qualquer coisa de estranho. A vida animal parece extinguir-se-lhe. A vida espiritual está toda no lugar onde o pensamento o transporta. Somente a matéria permanece onde estava. Há, pois, uma parte de nosso ser que se separa de nosso corpo, para transportar-se instantaneamente através do espaço, levada pelo pensamento e pela vontade. Essa parte é evidentemente imaterial, porque, em caso contrário, produziria algum dos efeitos que a matéria produz. É esta parcela de nós mesmos que chamamos alma. Lembra, eu vou voltar no Chico. No Chico não. No Eurípides, que nós já comentamos até aqui, né? Então, ele não ia com o corpo, ele ia com a alma. Então, a Ana já citou várias vezes que ele foi assistir a assinatura lá em Versalhes, né, da cessação da guerra, né, Ana? Ele não foi com o corpo. Tanto é que ele estava lá na sala de aula, os meninos viram. Ele foi com a alma. Por quê? E aqui explica como que ele iria com o corpo. Ele ia atravessar esse continente inteiro aí, o mar. A gente, para chegar lá na França, tem que viajar 13 horas. E ele ia instantaneamente. Onde está o seu pensamento, aí estará a sua alma. Isso. Né?
E outra coisa, o que é a alma? Por que ele está usando o termo alma aí, gente? A alma é o espírito encarnado. E o sonâmbulo, ele está encarnado. É o que difere do fenômeno espírita. O sonâmbulo é um encarnado. É um médium, Exatamente. né? É isso mesmo, Marlene? É Ou isso eu fui mesmo, enganada? é isso aí, Aninha. Então, o sonâmbulo é esse espírito, esse médium, vamos dizer, que tem a capacidade, e às vezes ele não é médium, é anímico, que já falou lá no começo, né, Ana? Me corrijam aí. Ele pode ser médium, como pode ser um fenômeno Acho que anímico. o animismo é um tipo de mediunidade intuitiva, né, Marlene? É. Mas aí é dele com ele mesmo, né, Ana? Da própria É dele com ele mesmo, né? É. Mas eu acho que é mediunidade, porque o Kardec fala em mediunidade intuitiva. Tem razão, é mediunidade intuitiva. Então, vejam, gente, que não é o objeto que vem até ele, é ele que vai. Interessante, né? Está ficando bem interessante isso aqui, eu estou achando. Vamos ler mais um pouquinho? Dá tempo. Ô, João, se você quiser falar, você está quietinho, a dona Naí, dona Honória, a Isa. A Isa balança a cabeça, às vezes. A Maria, pode falar, viu, gente? Porque nós estamos estudando aqui, e aqui tem panos para manga. Tem panos para manga, né? Bom, então vamos lá. Sim, é a alma que proporciona ao sonâmbulo as faculdades maravilhosas que ele desfruta. A alma que, em dadas circunstâncias, se manifesta, isolando-se parcial e momentaneamente do seu invólucro corpóreo. Por que fala que é parcial? Porque se for integral, desencarna. Não pode, né? Mas ele tem essa faculdade. Aí a gente pode lembrar que é o que aconteceu com Antônio de Pádua. Ele vai lá, dá o depoimento, salva o pai, mas estava na igreja também. Para todo aquele que observou atentamente os fenômenos do sonambulismo, em toda a sua pureza, é patente a existência da alma e a ideia de que tudo em nós acaba com a vida animal, tornando-lhe um disparate demonstrado até a evidência. Quer dizer, aqui já está provando a imortalidade da alma. É isso que Kardec está dizendo para nós. Pode sim. Marlene, Oi, Ana, pode falar. outro dia eu estava vendo, só interrompendo um pouquinho, eu não abri, não, para ver o vídeo, não. Eu estava falando o problema da bilocação do Padre Pio, da Igreja Católica, olha só. Né? Então, você vê, né, Ana? A igreja, ela relata vários fenômenos. Ela relata, só que não admite a comunicabilidade. Só que ela relata vários fenômenos. Né? É interessante isso, né? Ela fala do Antônio de Pádua, aí você está falando do Pi. Ela conta daquelas crianças, eu não me lembro agora, que parece que a Mãe Santíssima se mostrou para elas. Isso é mediunidade, gente. E a Nossa Senhora de Fátima, Nossa né? Senhora de Fátima, É o Santo Ildefonso, né? Isso. Interessante, né? Bom, já dizem que ela já foi reencarnacionista, a igreja, né? Que parou num certo ponto aí, mas tudo bem. E todo mundo vai caminhar para lá mesmo. Quer dizer que ela relata fatos sem usar esse nome, né? Então, vamos continuar. Pode-se, então, dizer, por alguma razão, que o magnetismo e o materialismo são incompatíveis. Se há alguns magnetizadores que parecem fugir a essa regra e professam doutrinas materialistas, é que, sem dúvida, apenas fizeram um estudo muito superficial dos fenômenos físicos do magnetismo e não procuraram seriamente a solução do problema da visão à distância. Seja como for, nunca vimos um único sonâmbulo que não possuísse um profundo sentimento religioso
fossem quais fossem suas opiniões quando acordados. Pode falar, Ana. Veja bem, se o magnetismo é incompatível, né, com o materialismo, imagina o espiritismo, hein? Imagina a incompatibilidade do espiritismo com o materialismo, sendo que ele é incompatível até com o próprio magnetismo. Verdade, porque na época de Kardec, antes dele, né, até ele estudou magnetismo também, se eles faziam cura, tudo, gente, não dá para ser incompatível com o espírito. Não, como que é? Ele é compatível com o espiritualismo, né? E tem que ser incompatível com o materialismo. Tem que ser, né? É incompatível. Muito, muito legal isso aqui. Acho que voltemos à teoria da lucidez. Sendo a alma o princípio das faculdades do sonâmbulo, ó, espiritualismo. É nela que necessariamente reside a clarividência, e não em tal ou qual parte circunscrita em nosso corpo. É por esse motivo que o sonâmbulo não é capaz de designar o órgão responsável por essa faculdade, como designaria o olho no caso da visão exterior. Ele vê por todo o seu ser espiritual, isto é, por toda a sua alma, já que a clarividência é um dos atributos de todas as partes da alma, assim como a luz é um dos atributos de todas as partes do fósforo. Por isso... Eu não falei besteira, não. Como, Ana? Eu falei besteira, não, né? Não, eu falei falou que via por todo o seu ser, aí, ó. É por todo... por todo o seu ser. Falou besteira, não. Por isso, você não fala besteira. Por isso, onde quer que a alma possa penetrar, há clarividência. É essa a causa da lucidez, por isso que ele usa o termo lucidez, né? Da lucidez dos sonâmbulos através de todos os corpos, sob os mais espessos invólucros e a todas as distâncias. Uma objeção se apresenta naturalmente a esse sistema, e apressamos-nos a expor-lhe nossa réplica. Kardec fala, tem uma objeção, mas eu já vou replicar. Se as faculdades sonambúlicas são as mesmas que têm a alma desprendida da matéria, por que essas faculdades não são constantes? Então, tem gente que vem com esse questionamento. Então, por que não é constante? Por que não é toda hora? Porque certos pacientes são mais lúcidos que outros, né? Tem gente que tem a lucidez, outros não. Por que a lucidez é variável no mesmo paciente? Então, uma hora a pessoa pode ver, ter lucidez, outra hora não. Concebe-se a imperfeição física de um órgão, mas não se concebe a alma. A alma prende-se ao corpo por laços misteriosos, que não nos havia sido dado conhecer, antes que o Espiritismo nos houvesse demonstrado a existência e o papel do perispírito. Lá vem o perispírito, que nós já estudamos, que é a base de todo o fenômeno mediúnico. Como essa questão foi tratada de maneira especial na Revista Espírita e nas obras fundamentais da doutrina, não nos deteremos mais aqui. Limitar-nos-emos a dizer que é através dos nossos órgãos materiais que a alma se manifesta ao exterior, né? Em nosso estado normal, essas manifestações estão naturalmente subordinadas à imperfeição do instrumento, do mesmo modo que o melhor artesão não consegue fazer uma obra perfeita com maus utensílios. Você pode pegar um escultor tipo Leonardo da Vinci, mas se ele tiver maus utensílios, ele não vai conseguir fazer. Ele vai fazer uma obra de arte, mas não vai conseguir fazer como ele faria se ele tivesse bons utensílios.
Por mais admirável que seja, pois, a estrutura do nosso corpo, qualquer que tenha sido a previdência da natureza com respeito ao nosso organismo para execução das funções vitais, ainda considerar, além desses órgãos, sujeitos a todas as perturbações da matéria, a sutileza de nossa alma. Enquanto, pois, ela se conservar presa ao corpo, sofrerá como este os seus entraves e vicissitudes. Eu ia propor terminar, embora o horário já esteja adiantado, mas ainda tem uma nota aqui, vamos parar, né? Porque aí a semana que vem a gente termina direitinho, esse assunto está tão bom, e aí a semana que vem a gente vai ver a segunda vista, que ele está continuando. Então vamos parar por aqui mesmo, né? Ah, mas eu achei esse estudo muito grandioso. O que vocês acharam, meninos? Tem que falar meninos porque tem o João Vitor aqui. E ele realmente é um menino para nós. Um menino, embora com a alma grandiosa. É isso aí. Muito Eu também obrigado. estou achando muito interessante esse estudo. Vocês estão gostando? O que você falou, Vitor? Desculpe, eu não ouvi. Não, agradeci, falei muito obrigado. Mas você venha sempre, faz tão bem para a nossa alma ver você aqui. Eu penso assim, porque eu falar é um jovem, né? Ele está se interessando, eu fico tão feliz. Pode deixar, sempre que eu conseguir, eu vou aparecer por aqui. Ai, que bom, João. Gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Esclareceu demais, eu acho, para a gente. Eu também senti, Ana, isso. Esclareceu muito essa questão do magnetismo. Olha aí que interessante, né? Porque nós, o que comanda o mundo e nós, inseridos nesse contexto universal? Eletromagnetismo. Exatamente. Eletricidade e magnetismo. São as duas forças, né? É verdade. É isso mesmo. Ai, que bom, gente. Muito obrigada pela presença de cada coração. Vamos pedir a Deus para nos dar coragem e força para continuar estudando, porque tem chão, hein, gente? Olha o tamanho do livro. E a Verinha, tá boa da vista, Verinha? Está fechado o seu áudio, Verinha. Ué, não conseguiu abrir, Verinha, está fechado. Deu problema, Ana, mas ela está bem, ela já tinha falado. E que ela vai operar dia 9 do outro olho já. Corajosa. Então, isso que ela falou, mas vou ter que ter um repouso bem estendido, né? Mas tá bom, Verinha, você já vai ficar enxergando bem. Mas tá ótimo. Ô, dona Nair, a senhora quer encerrar para nós, fazendo um favor? Não. Vamos agradecer a Jesus, aos mensageiros divinos que estiveram conosco, que possa deixar bênçãos e nós iluminados com a sua grande glória, e que a proteção divina possa estar em cada coração, em cada família, estendendo para as outras famílias, vizinhas, amigas, familiares, que recebam essa luz divina, que é a oração que Jesus nos ensinou, e que nós temos a grande oportunidade e felicidade de nos reunirmos toda semana para estudar um capítulo que é muito glorioso para o nosso aprendizado. Obrigada, Senhor, por essa grande oportunidade. Bênçãos divinas a todos e boa noite. Uma bênção mesmo, Boa dona noite, gente. Boa noite, gente. Bom final de Boa semana. noite. Boa noite. Ô, Dona Marlene. Honória, amanhã eu levo seu livro, viu, Boa dona noite. Honória? Boa noite, gente. Fiquem Ô, Marlene. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Boa noite, dona Honória. Boa noite, Maria. Boa noite, Verinha. Ô, Marlene, tadinho do Nocera, né? Ele estava arrasado, né? Ai, que judiação, né, Ana? Ai, fiquei morrendo de dó dele. Fiquei também. Estava assim, ai, angustiado. Ele Claro, falava não sei. assim, como que eu vou conseguir viver sem ela?
Eu falei, você vive, eu não vivi? Pela Então. Milena, você vai conseguir. Vai sim. Você vai achar força, porque você tem a Milena. E a pessoa Então, Milena eu fica falei para ele, sozinha, você tem a Milena. né? E tem que regimentar a força, meu filho, igual eu, pelas meninas. A gente faz, né? Busquei a fé e firme. É que na hora a pessoa fala isso, assim, né? Mas é lógico que vai conseguir. Nossa, vai conseguir. Mas a dor é tão grande, né? Que acho que não, né? Porque a morte ainda para a gente é uma dor, né, Marlene? É um desafio, não é? Marlene, eu vou me desculpar de eu não ter lido, mas sabe o que aconteceu? Eu não sei se eu te falei. Eu faz mais de mês que eu estou com uma dor no ciático. Sei. Terrível. Uma dor. E eu, assim, estou tratando tudo, tomando homeopatia, já melhorei muito. Mas ainda não sanou de tudo, ainda tem um resquício. Então, eu estava assim, parece que até uma fuga para fugir da dor, dormindo demais. Por isso que eu não li, te falei que eu esqueci. Eu estava só dormindo. Ana, mas você explicou tão bem, uai. Eu estava só dormindo, menino. Não, aquele dia, imagina, você falou que não leu, mas depois você explicou tão bem. Ficou ótimo. Eu expliquei com os conhecimentos que eu já tenho, né? Eu estudo espiritismo desde que eu estou na barriga da minha mãe. Então, e nesse estudo, até foi bom a gente tocar nesse assunto, nós duas temos que tocar. Porque, assim, a Verinha, todo mundo tem condição, mas às vezes é mais inibido, porque realmente é um assunto dele. É difícil. Mas nós vamos vencer. Mas está tão claro, está ficando tão claro que, né? E vai todo mundo, você vê, a Isa é médio, a Verinha participa de reunião mediúnica, então vai ser muito útil para todos nós. O João Vitor, Vitor é médio. Ele é iniciante, porque, né? É jovem. Então, vai ser muito bom. Eu acho que vai ser muito bom. Muito bom mesmo. Está muito claro, né, Marlene? Acho que nós somos felizes em pegar essa obra, viu? A realidade foi mesmo. Né? Ô, Ana, então, bom final de semana. Está esclarecendo muito. Para você também. Um abraço. Beijo bem grande, Ana. Você vai ficar por aí